aula dele aí, por favor. Muito bem, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Os irmãos aí estão retornando aí do café para dar uma despertada. E a gente fica muito feliz, porque a gente tem... Nós vimos ali o desenvolvimento dos dois encontros, né? Na aula na semana passada. E a gente viu que tanto o pastor Luiz Felipe quanto o pastor Márcio, eles trabalharam ali algumas das suas experiências, compartilharam ali as experiências pessoais, porque seguiam realmente uma linha da proposição das aulas, elas se complementam. E aquilo que eu vou estar trabalhando com vocês, uma parte disso o pastor Luiz Felipe já mencionou, e vocês vão ver que, na verdade, vocês já têm conhecimento, como foi muito bem trabalhado por alguns irmãos aí, que já têm o conhecimento, o que falta agora realmente é aplicar, tá bom? Então, a gente vai estar compartilhando com vocês a nossa proposta. Eu quero orar com vocês enquanto o pessoal está chegando aí e orar com aqueles irmãos que já se encontram aí, tá ok? Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ainda com distanciamento físico, Senhor, mas unidos pelo teu Espírito. Nós estamos vivendo, ó Deus, a unidade do corpo de Cristo, usando, ó Deus amado, a instrumentalidade das redes sociais, dos recursos que o Senhor nos permite, para servirmos, ó Deus amado, ao Senhor, servindo também a vida de nossos irmãos que estão, ó Deus, sendo ministrados por ti, dentro dessa grande realidade discipuladora, dessa realidade, ó Deus amado, que o Senhor nos chama a sermos e fazermos discípulos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoe esse tempo, ó Deus, que estaremos aqui, que o teu Espírito possa, com certeza, trabalhar aquilo que a nossa limitação humana não consegue alcançar, mas que nos faz sermos todos totalmente dependentes do Senhor. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Muito bem, gente. Então, a minha parte hoje aqui, praticamente nesse primeiro período, nesse primeiro momento dos nossos encontros, vai ser a minha última participação ministrando, mas eu estarei participando também nas aulas, tá? E aí, hoje, a gente vai estar trabalhando com vocês. Eu já quero compartilhar aqui a questão dos slides, e os irmãos me deem um retorno aí, por favor, se está ok, se ele vai estar aparecendo aí para vocês direitinho. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Ok? Tá por aí, né? Para mim aqui, para mim está. Para mim também está ok. Eu observei também, assim como alguns irmãos, que o som estava um pouco picotado de quem estava falando. Se acontecer, vocês me avisem, porque pode ser a relação entre a passagem dos slides, a internet e o aplicativo. Vocês me falem se a minha palavra estiver picotando, vocês me avisem, tá bom? Muito bem. Dentro da nossa dinâmica, discipulando com a Bíblia, nós temos aí hoje essa proposta de trabalhar mais especificamente o convite e o planejamento para os encontros. A gente estava conversando aí em uma das salas e já temos irmãos que já estão fazendo isso na prática, louvado seja o nome do Senhor, e a nossa ideia aqui é tão somente fazer alguns apontamentos para aqueles que já estão realizando, vão continuar realizando com um aspecto ou outro que a gente gostaria de cooperar. E aqueles que ainda não estão, fica aí algumas dicas, né, para que você possa começar de maneira prática essa dinâmica de encontros para discipular, para falar da parte do Senhor. E é claro que na proposta, né, e foi muito bem falado na semana passada pelo pastor Márcio também, que a ideia é que você pode começar de uma maneira muito simples, como, por exemplo, convidando alguém para ler a palavra do Senhor. Mas aí a gente vai trabalhando as nossas dinâmicas, tá bom? Como começar? Nós precisamos começar. Aqueles que já fazem, que deem boa continuidade. E aqueles que não estão fazendo. Queridos,
nós precisamos começar. Quando você dá início, você vai vendo o fluir do Espírito Santo na maneira prática de trabalhar aquilo que Jesus, de fato, deixou para que nós realizássemos. Nós temos aqui como base 2 textos bíblicos, inicialmente, que fala muito nessa dinâmica de encontros, de discipulado, de relacionamento, de compartilhamento da palavra do Senhor. Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E, capítulo 5, 42, o texto bíblico também faz menção para essa dinâmica. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. E aí, irmãos, é muito interessante, porque quando a gente vai trabalhar essa dinâmica de discipulado, entendendo que fazer discípulos não é a mesma coisa de agregar apenas membros como número para o rol de membros de uma igreja, nós vamos observando que o processo de discipulado envolve toda a vida do cristão. E aqui nós temos um exemplo muito interessante da postura que a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, que eram judeus se converteram e eles continuavam indo ao templo, mas agregaram a casa, o lar. Então, na mesma maneira que eles eram unânimes no templo, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aquilo era o cotidiano deles. No capítulo 5, novamente, todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar ou de pregar. O que isso aponta para a gente? Isso aponta para uma dinâmica constante de prática. É claro, queridos, que a gente tem falado com os irmãos que as pessoas às vezes pensam no discipulado, no processo de discipulado, como algo muito difícil, algo muito complexo, que você precisa ser quase que um mestre para fazer discipulado. A gente falou isso no nosso primeiro encontro. Você não precisa ser mestre para fazer um discipulado. Você precisa ser discípulo para realizar o discipulado, ok? Então, quando nós olhamos para essa dinâmica multiplicadora de grande expansão na igreja primitiva, nós encontramos aqui muitas pessoas que viviam a sua dinâmica a diária, casa em casa, templo, casa em casa, templo, casa em casa, templo. Essa era a dinâmica da vida deles. Então, isso aponta para algo que é dinâmico, isso aponta para algo que é ativo, e nós precisamos começar. Tá bem, gente? Nós precisamos começar. Para quem serve toda essa dinâmica? Isso aí a gente só está recapitulando, porque foi muito bem dito pelo pastor Márcio Léo, pelo pastor Luiz Felipe, que nós temos não cristãos, nós temos novos convertidos, novos cristãos, e nós temos aqueles que são chamados aqui na nossa literatura de cristãos já estabelecidos e prontos para o treinamento. O discipulado, ele envolve a pessoa desde o momento em que você vai alcançá-la no poder de Cristo Jesus para que ela se torne um discípulo. Isso é discipulado. O momento em que ela entrega a vida dela ao Senhor Jesus, inicia um discipulado de uma nova realidade espiritual, mas também segue para toda a vida dela, como o pastor Luiz Felipe falou. Há muitos pastores e pessoas já estabelecidas e prontas para o treinamento, de muito tempo de caminhada, e que precisam entender o discipulado como parte da sua vida diária. Então, para quem serve essas dinâmicas que nós vamos falar? Para não cristãos, para novos convertidos e para os cristãos já de um bom tempo de caminhada, porque todos precisamos viver a dinâmica de discipulado, porque o discipulado é tanto no início quanto até o final dos nossos dias aqui na face da Terra. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender, foi muito bem falado pelo pastor Luiz Felipe, orando sempre. Se a gente compreender que nós precisamos que Deus
direcione todo o processo. Vocês lembram que a gente trabalhou com vocês em aulas passadas, que realiza essa obra? É ele quem realiza a obra. A obra é dele, no poder dele, para a glória dele. Então, a gente precisa sempre entender que o Senhor está um passo à frente de qualquer processo de discipulado. Tá ok? Você se prepara, você se organiza, você faz tudo o que você acha que é necessário, mas Deus está à frente desse processo. Ele já sabe, ele já conhece. Então, falar com ele, orar a ele, é a primeira parte fundamental quando nós realmente passamos a viver a dinâmica do discipulado. Então, embora a compreensão do que seja aí aquilo que a gente vai trabalhar com vocês como convite, né? É uma questão muito simples. Nós vamos apenas convidar alguém. Ainda que seja simples e fácil, na verdade, irmãos, todo e qualquer empreendimento relacionado à obra do Senhor, na proclamação do Evangelho, precisa ser iniciada com oração. A oração é aquela consciência pessoal e aquela verbalização da consciência pessoal de que essa obra é dele, de que você precisa dele, que você depende dele. Então, a proposta é realizarmos encontros para a leitura das Sagradas Escrituras. Sendo assim, a oração é um instrumento que Deus usa para nos preparar para a sua revelação. Lembre-se, irmãos, nós vamos convidar pessoas não crentes, nós vamos convidar pessoas novas convertidas e nós vamos convidar pessoas que já estão prontas para o processo, mas todos nós precisamos que o Senhor, de fato, se revele. Se revele a eles, se revele a nós, se revele como um todo. Então, isso é extremamente importante. E a oração é a base fundamental para aquilo que a gente vai trabalhar. Agora, vamos lá. Uma pergunta para você, nosso querido irmão, nossa querida irmã. Você ora todos os dias para que Deus te conceda a oportunidade de convidar pessoas a conhecerem a palavra de Deus? Você ora todos os dias para que Deus ele te conceda uma oportunidade de convidar pessoas para conhecerem a palavra de Deus? Eu estou até saindo aqui agora da exposição do coisa para olhar a expressão facial de vocês, para ver o rosto de vocês. Porque, gente, olha só, nós oramos por muitas questões. São muitas questões. A gente tem a questão da busca pessoal, do relacionamento com o Senhor. Nós temos questões de intercessão, nós temos projetos e tantos. Mas, irmãos, eu quero convidar você a fazer uma experiência. Você pode fazer isso já amanhã. Quando você acordar, segundo a graça bendita do Senhor, na sua oração, fale assim: Senhor, se o Senhor desejar glorificar o teu santo nome nesse dia que o Senhor me deu, eu peço a ti que o Senhor me oriente, me direcione, prepare uma pessoa para que eu fale do teu amor, da tua palavra e até mesmo convide essa pessoa para estudar a tua palavra. Se a gente está dizendo que a gente se propõe a fazer um discipulado, se muitos irmãos aí compartilharam aí durante as aulas, que estão impactados, que estão desejosos de viver isso, então, pela manhã, o primeiro momento da sua vida, você já vai aqui no momento da vida daquele dia, você já vai expressar isso para o Senhor. Porque se tem uma coisa que tem acontecido durante um bom tempo na minha caminhada cristã, é a oração para que Deus me leve à pessoa certa. É claro que nós temos
Marcos, no capítulo 16, Jesus dizendo, ide e pregai a toda criatura. Nós não estamos escolhendo pregar para um e não pregar para outro. Mas existem pessoas que elas estão já sendo trabalhadas por Deus. E é isso que eu queria chamar a sua atenção nesse primeiro momento. Não pensem que o start inicial desse processo sou eu ou é vocês. Deus já está trabalhando no coração de muita gente, irmãos. E quando ele nos leva lá, seja a pessoa que não o conhece, seja um novo convertido, ou seja, já uma pessoa que já está caminhando, acreditem, Deus está um passo à nossa frente. Ele já está ministrando no coração de uma pessoa, ele já conhece o coração de uma pessoa, o Espírito Santo já está trabalhando para convencer do pecado, da justiça e do juízo. A obra não se inicia em nós, se inicia no Senhor. Se desenvolve no Senhor com a nossa participação pela graça dele. E pode ser até que se conclua em nós aquela fase dos propósitos de Deus para a vida de uma pessoa. Então, falar com Deus, orar e pedir um direcionamento, até mesmo para quem você vai falar, não é uma questão de acepção de pessoas, mas de se deixar guiar pelo Espírito Santo. Se deixar mover-se pelo Espírito Santo nessa dinâmica. Isso é muito interessante. Muitas vezes, quando a gente trabalha com grupos caseiros, ou como se queira chamar de célula, PG, grupos pequenos, já há mais de 20 anos. E é interessante que muitas vezes a gente chega outra, que o Espírito Santo te direciona a ir até ela de uma maneira especial. E aí você vai perceber que Deus já estava trabalhando no coração daquela pessoa, preparando para que você chegasse ali. Quer um exemplo bíblico? Exemplo bíblico claro é que Pedro está orando na hora do almoço, enquanto o Espírito Santo está lá na casa do Cornélio, preparando o Cornélio para receber uma instrução para conhecer a salvação. E aí o Pedro, ele é inserido na dinâmica de Cristo. Não é Pedro quem dá o passo inicial. É extremamente importante a ida dele. Mas não é ele que começa esse processo. Eu quero até acreditar, pelo reflexo da natureza do Pedrão, é que ele não estava nem de longe pensando no Cornélio, irmãos. E tem pessoas que talvez não passe na sua cabeça ou no seu coração até que o Espírito Santo te direcione a essa vida. Então, como a gente não sabe grande parte do que há no coração dos nossos irmãos até, orar para pedir ao Espírito Santo nessa consciência é algo inteligente, é algo sensível. Eu tive outras experiências também de estar na igreja. Quem já não teve essa experiência? E o Espírito Santo levar você até a vida de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, e chegar e fazer uma pergunta simples: está tudo bem? Eu costumo insistir: está tudo bem mesmo? Porque o Espírito Santo está dizendo algo no meu coração. E aí eu comecei a fazer um discipulado com uma pessoa que já era membro da igreja. Não é um discipulado como aquele projeto, a gente não preparou uma sala da igreja específica para a classe do discipulado. A gente começou a compartilhar a palavra de Deus, fazer um acompanhamento de um tempo oportuno, e o Espírito Santo ele faz isso. Então, orar é, de fato, a primeira grande realidade que nós precisamos trabalhar com aquele que está realizando esse processo antes até mesmo de cada um de nós, mas nos chama a viver essa dinâmica, ok? Bom, continuando, vamos lá. Então, deixe-me ver se eu consigo passar aqui. Muito bem. Só um minutinho, gente, que travou aqui. É isso aí. Vamos lá. E aí, uma vez que você, direcionado pelo Espírito Santo, glórias ao nome do Senhor, você vai fazer uma coisa muito simples, que é o convidar. Não é? Vamos entrar no convite propriamente dito. Esse é o passo mais simples,
É só você chegar para a pessoa e falar assim: meu querido, tudo bem? Meu querido irmão, ou então se você não conhece a pessoa, mas está sendo levado, direcionado pelo Espírito Santo, eu gostaria de fazer um convite especial para você, onde você pudesse aprender acerca da palavra de Deus, que a gente pudesse abençoar a sua casa, um tempo breve, talvez aí até algumas semanas somente, alguns dias, um tempo para que você possa realmente aprender a palavra do Senhor. Às vezes isso é difícil, irmãos. Por incrível que pareça, tem gente que não consegue falar isso. Por que não consegue? Porque às vezes não tem prática. É aquela velha história. Vai evangelizar. É apenas falar da parte do Senhor. E aí você está no ônibus. E aí a pessoa tem uma grande dificuldade. Aí ele começa querendo entregar um panfleto. Apenas um panfleto. E ele não consegue. Até para entregar o panfleto ele não consegue. Mas quando ele consegue entregar o panfleto, aí ele fica feliz. Consegui. Aí ele já entrega para o próximo. Aí no outro dia ele está entregando, dando bom dia, Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco ele está entregando, Deus abençoe a sua vida, olha que a sua família seja abençoada, que o seu lar seja abençoado. Daqui a pouco ele está falando e falou assim, ó, você entende o que você está lendo? Esse hábito, ele é sendo praticado e a gente vai fluindo no Espírito Santo. Mas você precisa começar. Tem que começar. Eu estava conversando com os irmãos ali na nossa sala. Nós estamos vivendo em um período hoje, irmãos, que nós sabemos da grande dificuldade que as pessoas têm, inclusive para aceitar um convite para um culto em nossas igrejas. São vários os fatores que têm estabelecido aí uma barreira para que as pessoas não entrem dentro de um templo evangélico. A maioria das pessoas, ela se sente ameaçada quando é convidada a participar de um culto ou de um programa na igreja. Eu sei disso porque quando eu não era cristão, eu não queria saber de entrar numa igreja, cara. De jeito nenhum. Por mais que a pessoa fosse carinhosa, fizesse aquele convite, mas a gente se sente ameaçado. Primeiro que a gente se sente ameaçado porque os nossos pecados podem ser revelados. E depois porque a gente fica com medo que as pessoas agora vão começar a pressionar a gente para ficar indo lá na igreja e você não quer ter esse tipo de responsabilidade. E isso no padrão de pessoas não cristãs. Mas nós temos pessoas que estão afastadas também, que também vivem essa dinâmica. Elas se sentem realmente ameaçadas. Agora, quando você faz uma proposta, um convite, muitas vezes para no âmbito da própria casa dela, ela estudar a palavra de Deus, ou você se propõe a ir abençoar a casa dela, orando e ali compartilhando um texto bíblico, muda de figura. Grande parte das pessoas aceitam. Há até uma pesquisa que foi apresentada aqui na literatura, que 65% dos jovens aceitam quando você fala que vai falar da Bíblia para eles, desde que não seja no ambiente eclesiástico, no ambiente de igreja. Isso também é uma realidade para os cristãos que estão feridos, que estão machucados por vários motivos, e eles começam a criar barreiras para entrar no templo, para participar de uma atividade da igreja. Infelizmente, isso é uma realidade. Para muitos, irmãos, estar no templo, unânimes no templo, é fácil. Assim como na igreja primitiva, unânimes no templo e de casa em casa. Para muita gente, isso é fácil. Para muitas pessoas, inclusive para alguns cristãos, e eu ouso dizer que talvez até para alguns entre nós. É difícil em muitos momentos da nossa vida. Mas estudar a palavra de Deus em um ambiente onde você se sente seguro, é claro que essa segurança ela é quebrada pela ação do Espírito Santo.
Talvez a pessoa pense assim, eu não vou lá até a igreja porque eu não me sinto seguro lá, mas na minha casa eu estou seguro. Mas quando vem a palavra, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir as intenções do coração e dos pensamentos humanos, desarma aquela pessoa se arrepende, aí a gente espera que ela possa ter um encontro maravilhoso com Jesus. Assim também como aqueles que já estão cercados, que já criaram fortalezas, não querem mais relacionamentos, porque o ambiente da igreja até lhe faz mal, mas na sua casa ele se sente à vontade de receber um irmão, e é nesse momento que muitas cadeias são quebradas, que o perdão realmente ele acaba se manifestando, os princípios bíblicos são colocados em prática. De fato, irmãos, muitas pessoas elas se sentem à vontade. A gente tem que aproveitar isso. A gente tem que aproveitar isso. Imagine se o Pedro fosse orgulhoso. Eu não vou. Até entendo, irmãos, pelo texto bíblico, que o Pedro só foi porque o Espírito Santo falou com ele. Pode ir porque os dois homens estão aí. Porque eu acho que se fosse depender só do Pedro, não sei se ele iria, não. Por isso é preciso você ser movido pelo Espírito Santo. Tem que ter uma sensibilidade para responder ao processo que não começa em nós, mas somos participantes, e assim eu espero que todos sejam muito participantes. Esse passo simples, ele assusta muitos cristãos. E vai por vários motivos. Parece simples demais. Tem gente que acha que, mas eu vou começar a fazer isso, o que vai acontecer? Olha, assusta porque muita gente diz que nunca está preparado, nunca foi treinado para isso. Só não pode falar agora depois do treinamento, né, Felipe? Aí, né? É que todo cristão comprometido com Deus, comprometido com a palavra de Deus, ele é capaz de iniciar uma boa conversa sobre um texto bíblico. Agora, voltando ao que a gente já falou lá atrás, se você também não lê a palavra do Senhor, aí fica difícil. Se você não tem um tempo onde você se alimenta a sua alma para compartilhar, aí fica difícil. Se você não deixar o Espírito Santo direcionar a sua vida, aí vai ficar muito difícil. E aqui, eu peço que você tenha cuidado, porque esses medos que às vezes se estabelecem na nossa vida para realizar o discipulado, esses medos podem apontar para duas mentiras. A gente já falou sobre isso, mas eu quero ressaltar. Primeira mentira, que o crescimento do evangelho ele depende de nós e das nossas habilidades. Isso me assusta porque eu não tenho habilidade para isso. Querido, não é a sua habilidade. É a habilidade do Espírito Santo na sua vida. De fato, o evangelho, ele não precisa de nós para que ele cresça. Ele cresce e nos permite crescer com ele. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o crescimento do evangelho não depende de nós e não depende das nossas habilidades. Agora, nós podemos cooperar nesse processo que nos produz crescimento também. Então, você não precisa ficar com medo. Eu sei que tem gente que tem medo de falhar. Sabe quando é que você falha? É quando você não vive aquilo que Deus estabeleceu para você viver. Se você tem limitações, o Pedro tinha, tenho certeza que o João também, até o Paulo tinha limitações, filho. O crescimento do evangelho, ele vai acontecer. Não precisa ficar com medo. Isso é uma armadilha. Uma armadilha que muitos caem. Eu não tenho habilidade, eu não sei, eu não posso participar. Não entre nesse caminho. Uma outra mentira é que a palavra por si só não tem poder transformador. Isso é uma mentira. Isso produz uma barreira muito grande. Irmãos, ninguém muda ninguém. Ninguém transforma pessoas. Só o evangelho,
só a palavra no poder do Espírito Santo. Então, quando a gente vai fazer essa dinâmica de discipulado, trabalhando a exposição bíblica, compartilhando a palavra do Senhor, irmãos, você precisa crer plenamente que a palavra por si só, ela tem poder para transformar as vidas. Você precisa ficar com medo de falar um único versículo. Você não precisa ficar com medo exegese, uma hermenêutica aprofundada. É bom que você tenha uma interpretação correta do texto bíblico. Claro que é bom, você precisa conhecer. Mas a palavra, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é suficiente. Então, na hora que você for convidar, não tem esses medos. Saiba que o evangelho vai crescer, saiba que a palavra vai cumprir o seu propósito, que ela jamais volta vazia, e fique feliz de poder participar desse processo, ok? Muito bem, vamos planejar o encontro? O encontro tem que acontecer, irmãos. Após você orar, após você crer no poder do Espírito Santo, por intermédio da palavra, marque o encontro, ok? A gente precisa marcar os encontros. A grande maioria das pessoas que não frequentam a igreja, elas aceitam essa ideia. Uma leitura da palavra de Deus durante alguns dias na minha casa. Eu já passei por esse período de pensar que as pessoas não aceitariam um convite como esse. Porque muitas vezes eu convidei e as pessoas não queriam. Elas realmente falam, não quero isso não quero isso para mim não. Não, tá, valeu, obrigado, mas eu não quero não. E aí alguém me disse, para que eu começasse a orar, para que o Espírito Santo me direcionasse às pessoas que ele mesmo já estava preparando para ele se revelar. E aí eu comecei a orar nesse sentido. E sabe o que aconteceu, irmão? As pessoas começaram a aceitar. E aí o que mudou entre o primeiro convite e o segundo convite? A primeira maneira e a segunda maneira. Era o mesmo homem, eram as mesmas palavras, só que havia uma ação do Espírito Santo. Quando eu falo marque o encontro, mas não marque o encontro esporadicamente. Marque o encontro, que o Espírito Santo com certeza vai te direcionar. Irmãos, isso você precisa viver na prática. Não adianta a gente ficar falando sem que você coloque em prática isso. Se você praticar, eu tenho certeza, se a gente abrir aqui o tempo, né, daqui a um tempo, abrir aí um espaço, você vai testemunhar das maravilhas que o próprio Senhor vai fazer, porque ele é o mais interessado nesse processo. Daí, nós vamos sugerir alguns elementos que podem ser usados na estrutura física desse encontro, né? Mas só que esse funcionamento ele vai depender de alguns fatores, tá bom? Eu queria que você observasse esses fatores com cuidado. Se quiser anotar aí, mas com certeza essa aula vai ficar disponível aí para vocês também, ter o material. Primeiro, quanto tempo vocês têm para se reunir? Quanto tempo vocês têm para se reunir? Isso é importante, a gente já vai falar sobre isso. Você já conhece bem a outra pessoa ou você está começando a conhecê-la agora? E qual é o nível de maturidade cristã do seu aí parceiro de leitura bíblica ou da sua parceira de leitura bíblica? Esses fatores, eles são bem importantes para você observar. Daí, vamos lá. Primeiro encontro. Normalmente, o primeiro encontro, ele pode ser um pouquinho diferente dos demais. A gente até tem que tomar um cuidado, irmãos, porque às vezes a gente faz um programa, um cronograma, mas lembre-se, o fluir do Espírito Santo é o fator determinante, tá bom? Então, primeiro,
conhecendo melhor um ao outro. Pastor Luiz Felipe falou, acho que praticamente em todos os momentos que ele pôde compartilhar, de que a questão relacional é determinante no discipulado. Vamos ver Jesus? Quando Jesus chegou para os seus discípulos, ele disse o seguinte: segue-me. Ok? Primeira coisa que Jesus disse, segue-me. Ele não disse, entendam, compreendam, avaliem, analisem, coloca na balança. Ele disse, segue-me. O primeiro chamado é um chamado de relacionamento. Não existe discipulado se não houver um relacionamento entre os discípulos. Então, na nossa primeira dinâmica, se você conhece bem a pessoa, glórias ao Senhor. Se você não conhece, talvez os primeiros encontros, antes de você chegar e já começar a falar do que é a palavra, conheça a pessoa. Invista um tempo ali para conversar com ela, saber sobre a vida dela, sobre o casamento, se ela for casada, sobre a família, sobre as atividades que ela vive, sobre o dia a dia dela. Porque, olha, queridos, é um fator marcante. Nós estávamos conversando também na sala, na hora de estarmos debatendo ali sobre o tópico que o pastor Luiz Felipe deixou a gente, os 10 minutinhos lá, o pessoal até agradeceu, porque ele tinha falado que era 8, mas aí foi para 10, foi bom. É que quando a gente vai fazer um discipulado e a pessoa percebe que você não está interessado nela, mas sim interessado nela como um membro de igreja, apenas mais um do rol de membros, ela vai perceber isso. Mas quando você está interessada na pessoa, antes de você se preocupar, queridos, antes de vocês se preocuparem em simplesmente pegar essa pessoa e levar para a sua igreja local, primeiro conheça, tenha um relacionamento com ela. Deixa ela entender o que é ser um cristão antes de ela entrar numa igreja evangélica até. Essa questão da gente, não, primeiro a gente tem que botar a pessoa na igreja. Aí na igreja ela está segura. Não está. Na igreja ela está garantida que vai... Não está. Ela só estará plenamente garantida da sua salvação quando ela tiver um encontro verdadeiro com Cristo. E por incrível que pareça, pela Bíblia, Cristo se manifesta através dos seus discípulos, as outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai se alinhar com você, ela vai querer estar ao seu lado, ela vai querer te ouvir, porque você é uma pessoa interessada nela, em ajudá-la, em acompanhá-la, em viver ao lado dela. E ela vai começar a ver a imagem de Cristo em você. É muito provável, queridos, que ela vai até a igreja que você serve ao Senhor por causa de Cristo, mas também direcionado pelo relacionamento que ela tem com você. E isso tem faltado muito nas nossas igrejas. Essa primeira relação pessoa com pessoa. É como é chamado hoje aí, em muitos lugares, é vida na vida. É vida de Deus em nós e através de nós. Não é uma questão de orgulho quando a pessoa diz assim, olha, poxa, eu estou aqui hoje servindo ao Senhor porque Deus usou o irmão, Deus usou a irmã. Foi o primeiro contato de Cristo que eu tive, foi com a pessoa. E tem que ser mesmo. Você imagina o primeiro contato que a pessoa tem com Cristo associada a um banner, a uma plataforma, a uma igreja bonita, as luzes. Não faz muito sentido para mim isso, não. O primeiro contato de Cristo é com a vida de Cristo em nós. Quando a pessoa olha para a gente e vê Cristo quando nós falamos,
quando nós olhamos, quando nós abraçamos, quando nós ensinamos a palavra. Então, quando você for fazer o encontro, mesmo que seja com um irmão da igreja, porque, infelizmente, eu não sei se isso acontece nas comunidades de vocês, nas igrejas, tem irmãos que não conhecem irmãos. E já estão caminhando, há muito tempo. E não se conhecem. Não sabem do dia a dia um do outro. Há um distanciamento. Por isso, irmãos, há hoje não, né? Acho que nos últimos 20 anos, aqui no Brasil, creio eu do Espírito Santo, porque isso aqui é resultado disso, para que as pessoas comecem a se aproximar mais umas das outras, possam amar mais umas às outras, como foi bem dito pelo pastor Luiz Felipe, que possam cuidar uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, perdoar uns aos outros, a dinâmica do discipulado no corpo, cuidando muito uns dos outros. E eu não sei se isso acontece nas igrejas onde vocês estão servindo ao Senhor Jesus, mas pelas bandas de cá acontece. E a gente está aqui sendo ministrado pelo Senhor para que conheçamos melhor as pessoas que nós nos propomos a ser instrumento nas mãos do Senhor para discipulá-los. Além dessa realidade, é interessante o que eu coloquei aqui, decidindo juntos a leitura bíblica. É claro que a gente tem uma prévia, uma programação, mas quando a gente vai conversar com as pessoas, eu acho que é interessante a gente decidir textos bíblicos. O indicativo de se trabalhar com os evangelhos para pessoas não cristãs e até novos convertidos é sempre aceitável. Mas talvez no seu discipulado, o Espírito Santo vai trabalhar de outras maneiras. Ele pode levar você a outros livros da palavra do Senhor. Eu tenho tido a oportunidade de dar um suporte, de acompanhar um casal de missionários que trabalha lá na África, todas as sextas pela manhã, e a gente está trabalhando no Antigo Testamento. E assim, é incrível o que o Senhor nosso Deus tem feito nos nossos encontros virtuais, porque não dá para convidar para eles atravessarem o Atlântico ou eu atravessar o Atlântico para estar lá com eles. A gente usa essa instrumentalidade aqui da internet. E eles quiseram, pastor, a gente precisa trabalhar um pouco mais sobre esse texto. Estou trabalhando um panorama bíblico do Antigo Testamento com eles, como se fosse um discipulado, e eles já têm tempo de caminhada cristã e tem sido um momento maravilhoso para todos nós. É importantíssimo também alinharmos o tempo. Isso já foi até trabalhado rapidamente pelo pastor Luiz Felipe, a questão do tempo. E aí, irmãos, aos irmãos que se empolgam, né? Gostam de falar muito, eu acredito que não haja uma ordem, uma determinação para qual seja o tempo. Porém, é muito importante alinhar o tempo, porque você precisa saber como é a agenda da pessoa, para saber quanto tempo você pode trabalhar com ela. Por exemplo, se a pessoa é super, ultra, mega lotada, aquela pessoa ou aquele irmão que das 7 da manhã até as 21 está trabalhando. E aí você marca o encontro com ela às 22 horas. É o único horário que você tem. Você tem que alinhar um tempo com ela. Aí você vai falar com ela até que horas? Então, é interessante você observar quanto tempo e qual período do dia você pode trabalhar, tanto a partir da agenda dela quanto da sua agenda. Não é uma regra, mas é aí um pouco de algumas experiências que a gente tem com essa questão de encontros de discipulado, encontros de leitura da Bíblia, porque você tem o momento da leitura, tem o momento da oração, tem o momento da troca das experiências, que a gente já vai mostrar isso já.
mas você tem que deixar aquele gostinho de quero mais. É claro que é o Espírito Santo que é o Senhor desse processo. Está fluindo, vai fluir. Mas, normalmente, 50 minutos. Tempo suficiente para você compartilhar um texto, orarem juntos. 50 minutos, 1 hora que seja. A partir disso, a não ser que a agenda desta pessoa e a sua sejam muito tranquilas para continuar falando, compartilhando, falando, compartilhando. É importante você observar isso, tá? Agora, se fluir, tudo bem. Que seja 1 hora, 2 horas, mas normalmente o período de 50 minutos a 1 hora é suficiente para um tempo agradável e para que você deixe esse desejo, esse gostinho de quero mais, tá bom? E o entendimento compartilhado. O que é o entendimento compartilhado? Tem que ficar muito claro, irmãos, o que vocês estão fazendo. O que envolve esse momento? Nós estamos estudando a palavra do Senhor. O objetivo aqui é que tudo aquilo que a gente está lendo, meditando, a gente pratique. A ideia é que, através da meditação das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo produza uma transformação em nós. Você vai chegar ali e vai falar, olha, nós estamos realizando algo do reino de Deus. Deus está entre nós. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Para a pessoa que já é cristã há muito tempo, por incrível que pareça, tá, gente? Por mais que ela saiba disso, ela precisa ser relembrada disso. Porque parece que a pessoa esquece que Jesus está onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome. Daquilo que nós estamos falando, como disse o pastor Luiz Felipe na aula anterior, é de uma profundidade grandiosa demais. É a possibilidade desse evangelho ele alcançar mais e mais e mais e mais vidas. Porque quem entende o que está vivendo, o poder do Espírito Santo faz reproduzir essa realidade. Uma atitude, uma ação como se fosse aí uma campanha qualquer, e aí acabou. Não, irmãos. Essa é, na verdade, a nossa essência como servos de Cristo. Então, isso precisa ficar muito claro para quem está vivendo o discipulado, para quem está ministrando a palavra do Senhor aos seus ouvintes. Ok? Vamos lá. Deixa eu passar aqui que travou aqui para mim. Muito bem. Vivendo o encontro. Aí aconteceu o encontro. Graças a Deus. Chegou o momento de você ter o encontro. Então, você vai ter o encontro. E aí é claro que você vai orar. Tudo deve começar com a oração. Isso é clássico. Uma orientação é que você leia o texto bíblico, a passagem bíblica, junto com a pessoa. Pelo menos 2 vezes. Se tem uma coisa muito interessante, irmãos, a gente está com a oportunidade aí de começar um trabalho com um grupo de cristãos. São cristãos, são irmãos nossos em Cristo Jesus, que eu tive o prazer de conhecer agora, durante o período da pandemia, cerca aí de 25 pessoas, e a gente está fazendo, na verdade, um discipulado com eles. Por mais que eles já estivessem bastante tempo na caminhada, mas por incrível que pareça, irmãos, eles não liam a Bíblia em voz alta. Não é que não tem nada místico, ok? Porém, tem gente que não consegue ler a Bíblia, não consegue verbalizar. Como que essa pessoa se tornará um discipulador? Como que essa pessoa que não consegue ler a Bíblia, ler um versículo bíblico? A gente sabe que nós temos irmãos que não tiveram oportunidade de desenvolver um estudo, tudo bem. Mas, irmãos, é a palavra do Senhor. Então, leia o texto com a pessoa, deixe ela ler o texto, induza a pessoa a ler o texto. E isso serve para cristãos de tempo de caminhada, como essa experiência que eu estou falando para vocês. Eu tenho nesse grupo lá, tem irmãos ali que há 15, 20 anos estão na igreja, e
o pastor que estava lá, o discipulador que estava lá, ele não se preocupava se os irmãos sequer liam a Bíblia. É uma coisa absurda, gente. Mas isso acontece. Então, tanto para o novo convertido, quanto para aquele que não é cristão, que é muito maravilhoso a pessoa ler a Bíblia. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês aqui. Quando Jesus operou um grande milagre na minha vida, que foi eu me casar, que foi um milagre, gente. Você não tem ideia como eu era feio quando eu era mais novo, mas eu era muito feio, cara. Jesus fez um milagre comigo maravilhoso, eu me casei. E no dia do meu casamento, eu me casei na igreja católica, eu não era cristão, embora minha esposa igreja congregacional de Angra dos Reis, mas lá estava em reforma. Aí a gente foi casar na igreja católica. Eu não queria saber, eu queria era casar. Mas, irmãos, pela primeira vez na vida, eu li um texto bíblico em voz alta, em um microfone. Eu nunca mais esqueci isso. Eu não era um cristão, mas eu li a palavra do Senhor. E aquela circunstância, aquele momento, marcou o meu coração. Então, a ideia de ler e verbalizar o texto bíblico é muito importante nesse processo. Converse sobre o texto lido. Nós estamos falando já no encontro. Nós já estamos vivendo o encontro. Você já chegou na casa, você já orou, leu o texto, agora você vai conversar sobre o texto. E aí, irmãos, eu sei que a dinâmica do nosso encontro aqui, né, Felipe? É a gente compartilhar e falar. O ideal é que se nós tivéssemos um encontro presencial, a gente pudesse ouvir vocês. Porque conversar sobre o texto não é monólogo. Quando você tiver um encontro, quando você estiver vivendo um discipulado, deixa outra pessoa falar. Por mais que as impressões do texto bíblico que ela tenha não sejam corretos hermeneuticamente. Mas deixa ela falar, deixa ela compartilhar. Muitas vezes as pessoas elas não vão fazer uma primeiro exegese para depois aplicar, como a gente aprende, né? Mas elas vão logo aplicar o texto numa realidade da vida dela. Deixa ela falar. Dialogue, pergunte qual é o ponto do texto que tocou o seu coração, que marcou o seu coração. Talvez você se surpreenda. Sabe qual é a surpresa que você pode ter? É que no meio desse processo, não se esqueça que você está sendo discipulado. É muito comum, no meio de um processo discipulador, quando você sendo discipulador, a pessoa começa a compartilhar aquilo que o texto bíblico fala ao coração dela e Deus falar no teu coração. É muito comum isso. Eu me recordo de um irmão nosso que está em Cristo Jesus, impossibilitado de andar, já com idade avançada, morava ali no Morro da Carioca, aqui em Angra dos Reis, e a gente ia até o lar fazer um culto caseiro, trabalhar um discipulado. Todas as vezes que aquele homem limitado, que não podia andar, que falava com dificuldade, que não tinha, assim, humanamente não tinha expectativa de viver nada, além de aguardar o tempo da partida, como que aquele homem, durante o processo de discipulado, ele ministrava aos nossos corações. Quer dizer, Deus através dele. Por isso é que você deve ter um tempo onde você ouça, construa o conhecimento que o Espírito Santo vai estar trabalhando ali. Aplique a passagem à vida cotidiana. Esse é um ponto que não pode, né? Senão a gente vai chegar, vai ficar falando de coisas que não é uma dinâmica prática. Para mim, a pedagogia de Cristo, a didática de Jesus, ela é maravilhosa. Ele trabalha essencialmente uma linguagem de entendimento comum. Ele fala sobre questões do dia a dia. E a palavra de Deus, ela tem essa possibilidade. Ela se torna aplicável à nossa vida em qualquer contexto. Isso é maravilhoso demais. E aí depois você ora, já estamos chegando ao final do encontro,
você vai estar orando e você vai confirmar o próximo encontro. Simples assim, gente. Simples assim. Essa é uma estrutura em que você está vivendo o encontro. Bem, eu não vou orar ainda não, tá bom? Mas vamos orar daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Muito bem. Nós temos algumas pessoas que estão compartilhando também aí no chat algumas experiências. E nesse momento, irmãos, a gente está usando tanto essa dinâmica de compartilhar, ir para grupos. É muito difícil. No fundo, depois de tanta coisa que a gente está ministrando ao coração de vocês, que vocês estão aí aprendendo, ou já sabem, mas estão renovando, é muito difícil. Seria algo assim, extremamente difícil nós vivermos a dinâmica do discipulado? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Irmãos, nós vamos começar, eu vou usar as mesmas palavras do pastor Luiz Felipe na aula anterior, porque realmente é a tônica dos encontros de hoje. Vamos começar ou não vamos começar? Bom, então nós vamos começar entre nós, ok? 10 minutos. E aí eu não sei se a Carol está por aí, porque eu não estou visualizando ela aqui. Carol, você está por aí? Ou a gente vai discipular a Carol também? Brincadeira, Carol. Felipe, você consegue fazer esse compartilhamento aí ou só a Carol mesmo? Eu estou fazendo já, pastor. Ô, minha irmã, muito obrigado. É porque não ouvir a voz do Espírito Santo através da sua vida vai deixando a gente aflito. Então, vamos começar entre nós. Entre vocês, um comece a discipular o outro nesses 10 minutos. Vamos ver o que vai acontecer nessa dinâmica aí. Bem, Carol, você me deixou com esse grupo no qual você se encontra aqui também, né? Pastor, eu não coloquei o Fala. senhor em grupo nenhum, na verdade. É porque ainda tem gente que não foi. Ah, tá. Mas se você quiser deixar algumas pessoas aqui, é como se fosse uma nova sala, né? Pode ser que o pessoal caia de volta. Tem acontecido com alguns. Então, aqui parece você, eu, a Denise, a Jéssica e Ednilce, né? Carol, minha querida irmã. O que você tem achado dessas dinâmicas? Dá para começar ou não? Pastor, dá. É desafiador para quem nunca fez e não tem prática, como já foi colocado, mas não é impossível. Então, é uma questão literalmente de sair da zona de conforto e agir, né? Mas não tem nada de complexo, a gente está vendo, né? Não existe nada de complexo. A gente, na nossa simplicidade, pode discipular, sim, outras pessoas. Às vezes a gente fala de zona de conforto e eu tenho observado que, assim, é se cobrado que as pessoas saiam da sua zona de conforto, certo? Uhum. Então, é difícil a gente sair da zona de conforto. Muito difícil. Uhum. Então, na verdade, o que acontece? A gente tem que começar a orar para que o Espírito Santo faça isso, porque a nossa carne não quer sair da zona de conforto. Mas não quer mesmo. Se tem uma coisa que a nossa carne gosta, é tal de conforto.
seja ele qual for. É um banhozinho quente, é uma redezinha, é um sofá gostoso. A gente gosta do conforto, não é? Verdade. E é confortável para a gente viver uma vida cristã, onde a gente consegue viver outras dinâmicas que não demande tanta responsabilidade, tanto comprometimento, tanto tempo. A gente, na verdade, fala que a gente fala que não tem tempo, mas não é que a gente não tenha tempo, é que a gente não quer compartilhar o tempo. Entendeu? A gente tem muitas outras coisas para fazer com o tempo que a gente tem. É verdade. Vocês que estão aqui, pelo menos está aparecendo aqui 4, né? Uma está com a câmera, não sei nem se ela está presente, mas talvez ela esteja com o mesmo problema da outra irmã que estava com a câmera e com o microfone ruim. Vocês têm coragem de orar para que o Espírito Santo tire vocês do conforto? É uma boa pergunta, pastor. Irmã Denise, o peraí. teu... Peraí, É deixa eu habilitar o porque seu microfone aí, Denise. eu Pronto, pode tava falar. bloqueado. Aí, depois de tudo que a gente ouviu, se disser que não tem coragem de ouvir, vai embora do curso, porque você está fazendo o que aqui? Verdade. Mas é por isso que a gente colocou ali que a oração é a primeira fase. Sim. Sabe por quê? Porque olha só o que o Espírito Santo faz. Você está numa zona de conforto que você vai jogar um vôlei. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito, principalmente quando eu era mais novo, né? Que agora já está mais complicado, né? E aí você está numa zona de conforto, mas você orou para que o Espírito Santo usasse você. E eu já passei por essa experiência. No meio de um vôlei de praia, a pessoa está do meu lado e ali eu comecei a discipular uma pessoa. Quando a gente ora nesse sentido, gente, parece que atrai. Sim. É incrível, mas não é a gente. A Sim. gente nem sai por aí procurando. Alguém quer discipulado, alguém quer ser discipulado, estou discipulando. Não, não é isso. Mas o Espírito Santo, ele vai tirando a gente, ao mesmo tempo que a gente vive uma liberdade, a gente está preso. Ele parece que nos leva a pessoa certa, ao momento certo, às circunstâncias certas, para que a gente comece. Agora, você tem que estar atento, né? Sim. Sim. Lá vem Carol. O que vocês acham de fazer uma baita oração para falar assim, Senhor Deus Espírito Santo, mesmo naquilo que eu penso ser o meu conforto, seja na minha casa, seja no meu bairro, seja lá na minha faculdade, na escola, até na igreja. Senhor, dá uma bagunçada nesse negócio aí para mim. Se vocês tiverem coragem de fazer isso, eu acho que o Espírito Santo, ele com certeza, ele está falando no profundo do coração de vocês que ele quer fazer isso. Não precisa ficar assustado, não precisa ter medo. Acho que a gente tem muito medo de falhar com o Senhor, né? A gente vai falhar. Em algum momento a gente não vai ouvir a voz, outro momento a gente vai confundir as coisas, outro momento a gente vai ficar super ultra confortável, entendeu? Mas não precisa ficar com medo disso. É só fluir no Espírito Santo. Basta fluir no Espírito Santo. Ele sabe melhor do que qualquer um quais são as nossas limitações, o local que a gente precisa estar, a rua que a gente vai atravessar. Ele sabe de tudo. E aí, topam fazer a oração? Eu tô. Pastor, se eu falar que eu não topo, já não é a primeira vez que eu ouço isso. Se eu não falar que eu não topo, daqui a pouco Deus vem de cacetete, assim, batendo pra ver se vai. Então, aí eu vou convidar vocês a fazer essa oração, mas não aqui, não na frente, mas no íntimo da sua casa, talvez. Não sei se vocês têm o hábito, mas de realmente fechar a porta, dobrar os joelhos e falar ao Pai que está em oculto, sabe? E Ele que está em oculto te recompensará. E a grande recompensa é Ele permitir que a gente seja usado por Ele, para a glória dEle.
Eu convido vocês a fazerem isso. Quem sabe um próximo momento, um próximo encontro, um próximo curso, um próximo treinamento, a gente se encontra e vocês compartilham as experiências, né? Esse é o desejo do meu coração para vocês. Amém. E é maravilhoso quando a gente deixa Deus fazer isso. Nossa, eu já passei por essa experiência, é uma benção. Como que Deus direciona as coisas. Muito, muito, muito interessante. Como Deus direciona as coisas. E a gente fica maravilhado com ele, né? Uhum. Um pouco assim, envergonhado, não pelo sentido de pecado, não, mas o amor de Deus nos constrange. Aquela limitação que a gente tem, aquela dificuldade que a gente tem, às vezes aquela preguiça que a gente tem, ou qualquer coisa assim humana, e ele ainda usa a gente. Eu costumo falar isso no seminário, quando Deus me dá a oportunidade de estar ministrando, né? A gente ministra aqui algumas vezes, em alguns seminários, eu digo para as pessoas, eu não mereço estar aqui, não. Eu não mereço. Mas aquilo que a graça de Deus me proporciona, eu abraço. Ah, mas eu abraço. Então, que vocês possam abraçar em muito todas as oportunidades que Ele der, para que vocês possam falar do amor dEle, possam ministrar aos corações, e ficar em casa extasiado com ele, né, irmã? A gente, né, quando a gente consegue viver essa dinâmica, a gente fica extasiado nele. A vontade que dá é de não sair daquela realidade ali, né? É de viver isso para sempre. É uma pena que de vez em quando a gente muda as nossas agendas, né? É verdade. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Carol, você já conseguiu viver alguma coisa parecido com isso no seu âmbito aí, seja de amiga, sua escola, alguma coisa assim? Ou você também só tem aquele ciclo de amizade com pessoas cristãs, grandes meninas de Deus? Não, pastor, já consegui viver sim. Cheguei a ter uma amiga que converteu, frequentou a igreja por um período, né? Mas por não saber exatamente como conduzir pós-conversão, né? Por achar na época eu era bem nova, que converteu, tá na igreja, tá tudo certo, foi uma pessoa que não permaneceu, né? Mas já tive essa experiência sim, tive amigos de escola, alguns até. Tenho o meu grupo de amigos de cristãos, né? Até porque entendo que alguns assuntos a gente não tem como abordar com amigos que não sejam cristãos. Sim. Mas sempre tive também meus amigos de colégio, de faculdade, que aliás a gente tá naquela fase do tem que marcar para juntar de novo. O pessoal que já terminou e fica no eterno, vamos marcar. Mas tem que marcar com essa galera de novo para rever. Show. Que vocês possam realmente viver essa dinâmica para a glória de Deus mesmo, né? Amém. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Amém. Hoje eu senti hein, Joel? Hoje eu senti na pele o que os irmãos sentem. Tá vendo aí só? Tá vendo? Não tem tempo. Né, Diácono Rafael? O negócio estava esquentando, a gente teve que sair. Pois é, não deu tempo nem de eu falar hoje. Teve gente que quase se converteu lá no nosso grupo. Jesus. E eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro que quase me converti. No meu não deu tempo de marcar o próximo encontro. É verdade. Olha, gente, a gente participou de algumas salas, mas eu sou uma pessoa bem observadora, né? Eu fico vendo vocês retornando das salas, né? Então, eu acho que é muito marcante a ação do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo com a gente, e isso é expresso na alegria de vocês. Isso é expresso naquilo que vocês têm compartilhado, nos comentários. Eu tenho absoluta certeza que todos os irmãos que estão trabalhando na organização desses encontros, desse treinamento, e principalmente no coração do Senhor, ele tem visto essa alegria, né? E quem sabe, né?
quem sabe possam surgir realmente grupos aqui de discipulado, porque a gente também aprendeu que o discipulado é para a gente também, não é? Não é, agora eu sou mestre e discipulador. Não, você é discípulo. Então, quem sabe aqui nesses encontros, que graças a Deus, aí, quem sabe aí o Espírito Santo tocando no pastor Luiz Felipe na próxima aula, ele dê 20 minutos para vocês ficarem na sala. Eita! É bom demais. Eu acho que vai ser pouco. Eu acho que 20 minutos serão poucos, eu acho que 30 minutos serão pouco, pelo que a gente percebe que o Espírito Santo está começando a despertar em vocês. Vocês têm uma vida toda para viver essa dinâmica. Quem sabe a gente participa desse processo. Às vezes a gente está tão longe, né, fisicamente, mas quem sabe a gente não marca um encontro uma vez por semana, que seja, até mesmo usando a instrumentalidade da internet, da virtualidade. Mas, olha, irmãos, eu sei que eu já passei um pouquinho, desculpa, Felipe. Olha, irmãos, se a gente está vivendo essa alegria nos nossos corações através de uma câmera de celular, uma câmera aqui de notebook, vocês imaginem se a gente estivesse fazendo esses encontros presencialmente. Pode ser que a gente não consiga fazer, mas há outras pessoas no seu âmbito de vida que o Espírito Santo sabe que estão precisando, seja ele um novo convertido, um não crente, ou gente que já está caminhando, que está perto de você aí, que eu tenho certeza que ele quer que compartilhe dessa mesma alegria, dessa mesma empolgação que nós estamos vivendo aqui para a glória do Senhor, irmãos. E o meu desejo é que nas próximas aulas e encontros ou possa testemunhar, como a gente estava comentando aqui na nossa sala também, que foi curta, né? Mas que a gente possa testemunhar do que Deus há de fazer em nós e através de nós. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né? Agradecer ao Felipe pelo convite. Espero poder ter compartilhado, né? Ter ajudado, ter cooperado nesse processo que o Senhor, Deus e Espírito Santo tem feito na vida dos irmãos e com certeza na minha vida também, tá bom? Eu quero fazer uma breve oração para a gente fazer um sorteio, é isso mesmo, Felipe? Isso mesmo, glória! isso mesmo. Pai, louvado seja o teu nome. Como expressar em uma linguagem humana a alegria do teu Espírito que nós estamos vivendo, Senhor? Ó Deus, com certeza, Pai, o Teu Espírito faz arder em nossos corações a chama da essência do nosso chamado para servir a Cristo como seus discípulos e também para fazermos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, com toda a limitação que nós temos aqui, Senhor, do distanciamento físico, ó Deus, de contemplar apenas por um quadrinho, ó Deus, a vida dos irmãos, ó Deus, o olhar dos irmãos, o sorriso dos irmãos, mas, Senhor, é incrível o que o Teu Espírito Santo faz. O Teu Espírito nos traz, ó Deus amado, a certeza de que nós somos um só no Senhor. E isso, Deus, tem sido maravilhoso. O nosso desejo, Pai, quem dera, Senhor. Ah, Deus, eu tenho plena certeza que esse é o projeto do Senhor. Que aquilo que nós estamos vivendo virtualmente seja reproduzido, seja multiplicado em cada igreja que nossos irmãos têm servido ao Senhor para que possam alcançar não crentes, novos convertidos e nossos irmãos de caminhada para compreenderem a essência do discipulado cristão. E que o discipulado com a Bíblia, com a tua palavra, no poder do teu Espírito, realmente dê fruto, como foi dito, de 30 a 60 e a 100 por um para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concedeu de viver esse momento maravilhoso com os irmãos e na vida dos irmãos. Assim eu te oro, agradecido no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.